Olha só, antes de você achar que isso aqui é exagero ou conversa da internet, para um minuto e presta atenção no que está acontecendo agora e no que eu vou colocar aqui na sua tela. No estado do Piauí, em um lugar pequeno, uma cidadezinha mesmo, o povo começou a sair às pressas da cidade, deitar o capim do lugar, fugindo, depois de uma sequência de acontecimentos que ninguém consegue explicar direito. Coisas estranhas do céu, objetos não identificados pairando sobre as casas, luzes em movimento, perseguindo pessoas, indo até a casa das pessoas, ficando em cima das residências, tá? Não é relato isolado de uma pessoa só, é centenas de pessoas falando a mesma coisa. E quando esse povo simples começa a arrumar as coisas e ir embora sem olhar para trás, é porque o negócio ficou sério. E não para por aí, tem relato de gente dizendo que não se sente segura nem dentro da própria casa, nem na estrada, nem no meio do mato. Pessoas assustadas, sem saber para onde correr, com medo de verdade. Sentindo aquele tipo de medo que deixa a pessoa aterrorizada. Tem famílias inteiras juntando o que dá e saindo da cidadezinha, largando tudo para trás. Aí eu te pergunto, quando foi que você viu alguém abandonar casa, terra, rotina, assim do nada por causa de coisas da imaginação? Isso aí não é coisa da imaginação, da cabeça das pessoas, não. É algo fora do lugar. E quando a gente olha para isso com os olhos cristãos, dá para perceber que o mundo ele anda muito estranho, bagunçado demais. E esses sinais, eles não aparecem à toa. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem discernimento, que fique atento. Meus irmãos e irmãs, tá? Não dá para tratar esse assunto aí como só fosse uma curiosidade ou teoria maluca. Existe sim um lado espiritual por trás dessa conversa toda sobre OVNI extraterrestre. Gostem ou não gostem. É óbvio que tem exagero, tem mentiras e gente aí querendo se aparecer. Tá? Isso sempre existiu. Mas também não dá para fingir que não existem forças espirituais que trabalham justamente para confundir as pessoas, assustar e enganar todo mundo. O mundo espiritual não é brincadeira. E quem conhece minimamente a Bíblia e a fé sabe que há seres que não têm nenhum compromisso com a verdade, anjos caídos, afastados de Deus. Eu mesmo já ouvi relatos muito próximos de gente conhecida minha que passou por situações estranhas demais para simplesmente a gente dar risada. Tem um amigo meu que já foi acompanhado por luzes no meio da estrada à noite viajando sem explicação nenhuma. Outras pessoas me contaram que avistaram esses objetos em pleno dia no céu, sem horário certo, sem padrão. Isso agora está acontecendo e relatado em Cajazeiras, na zona rural de Barras, no Piauí. Não é filme, não é ficção científica. Por isso, presta atenção no vídeo que eu vou colocar agora na tela. Tá? Não sai daqui, não pule esse vídeo, porque isso aqui é muito sério, é relevante e pode ajudar você a entender que tem coisa acontecendo além do que os nossos olhos conseguem explicar. Assista. Eu fui contactado por essa cidadã aqui, tudo bem? Tudo bom? Como que é seu nome? Conceição. Conceição, por que você chamou a equipe do Portal Grande Barras aqui? Eu chamei a equipe do Portal Grande Barras porque isso vem fazendo muito medo às pessoas, né? Eu chamei com a esperança de nós chegar até um especialista para poder trazer alguém para nós desvendar esse mistério que está acontecendo aqui, né? Porque isso não é normal. É correr atrás dele também, desse rapaz chamado Mael, mora aqui no Capão de Campo, né? Que ele não pôde vir hoje, mas essa mesma luz deixou ele em casa. Quando chegou em casa, ela ficou ainda rodando em cima da casa dele. É uma coisa muito estranha que ninguém sabe explicar realmente o que é. A gente conversou com o Lorim, conversamos com a dona Francisca, que vocês vão ver os depoimentos, mas aconteceu também um outro caso recentemente com um rapaz. Aconteceu outro caso, antes de ontem, recentemente, um rapaz chamado Júnior, que da Malhada de Pedra também, que ele não pôde vir aqui hoje também, porque ele ficou muito traumatizado, porque é uma coisa aterrorizante, né? As aparições dessa luz, desse objeto voador não identificado, é sempre no mesmo local? Sempre no mesmo local, é ali, fica próximo aqui da nossa casa, né? É no Salto de Pedra. Sempre à noite? Sempre à noite. De dia eu nunca vi relatório que ninguém viu. Sempre à noite, por volta das 8h30 e por aí vai. Cissa foi uma das testemunhas ocular desse fenômeno que está acontecendo aqui na localidade. A gente estava aqui na minha sogra e jantemos, estivemos conversando um pouco. Aí quando deu as 9 horas nós saímos daqui para ir embora. Aí quando a gente subiu a ladeira... Às 9 horas da noite? Isso. Aí quando nós subimos a ladeira do Salto de Pedra, que eu olhei, eu dei fé de uma estrela vermelha. Aí quando nós dobramos, que entramos na varedinha para ir por dentro, a luz acompanhando nós direto, mais longe.
Aí eu comecei a me virar em cima da moto e meu marido perguntando o que é que você tá vendo e eu nada. Eu só queria ver mesmo, dizer quando eu estivesse vendo alguma coisa, mesmo no céu. Aí também quando nós chegamos numa baixa que tem, aí ela já vinha bem baixinha, assim, por cima dos paus, das palmeiras, que já vinha clareando tudo. Aí, meu filho, aí eu não fui dizer pra ele o que eu tava vendo, eu fui foi gritar mesmo, corre meu filho, que a luz vai pegar nós. Aí ele desaferrou no meio do mundo lá, o chapéu ficou. Aí ele dizendo, não, eu vou voltar a buscar meu chapéu, eu digo, vamos, mas nós vamos lá primeiro, lá na casa, parar lá pra ver se ele vai largar nós de mão. Aí quando nós chegamos na casa, tudo fechado, o pessoal dormindo, os cachorros latindo lá com nós, aí ele apagou o fogo da moto, aí quietou tudo, parou, eu digo, não, ele voltou. Aí nós vamos buscar o chapéu agora, e quando chegamos de chapéu de volta, não vimos mais nada de volta. Quando ele abaixou para pegar o chapéu no chão, ele acendeu aqui em cima de nós. Aí eu gritei, corre meu filho, que o negócio tá aqui de novo. Aí nós tiramos uma carreira até numa casa que tem de um rapaz chamado Chico Soares. Aí lá ele foi onde eu consegui fazer o vídeo. Ele ficou parado por cima do colégio. Quando ele para de perseguir a gente, tá na carreira atrás da gente, aí fica meio que uma estrelinha. Paradinho. É, parado no ar. Então, meus irmãos e irmãs, isso aí não é conversa distante de nós, nem coisa de outro mundo. Isso tá rolando, acontecendo aqui, no nosso chão, no Piauí, no nosso Brasil. A internet está cheia de reportagens surgindo uma atrás da outra, inclusive fora do Brasil também. Tem gente de fora olhando para cá, tentando entender o que está acontecendo lá em Cajazeiras, no Piauí. Tem pesquisadores dizendo que o que a gente está vendo agora supera casos antigos que marcaram a época, como o caso do ET de Varginha, né, que ficou na memória coletiva do brasileiro e virou assunto no mundo inteiro. E o motivo é simples, antes era curiosidade, agora virou medo real. Não é mais só alguém contando que viu algo no céu, é gente arrumando mala, fechando casa e indo embora, porque não se sente mais segura aonde está morando. E quando você compara isso com episódios famosos do passado, a diferença assusta. Naquela época houve investigação, barulho, especulação, mas agora a reação das pessoas é outra. O impacto está sendo direto na vida de quem vive ali, no meio daquele sertão. Famílias deixando tudo para trás depois de relatos estranhos, acontecimentos repetidos, situações que ninguém consegue explicar direito. Eu vou colocar aqui mais um depoimento para você ouvir, um depoimento que saiu em um jornal local da região e depois eu continuo falando aqui. Presta atenção, com calma, sem distração, porque isso aqui ajuda a entender por que tanta gente está dizendo que esse momento pode ser mais sério do que parece à primeira vista. Veja. A partir do momento que eles entraram dentro de casa, ele simplesmente recuou um pouco e ficou a uns 50 metros de distância, só que numa altura adequada, que você pudesse visualizar ele. Chegaram assustados? Muito assustados, porque já vinham sendo seguidos de muito longe, né? Não foi de pertinho. Aí chegaram, entraram e ele simplesmente deu uma distância de uns 50 metros, mais ou menos, de distância. Aí ficou em cima. Acima de um pé de jatobá que tem. Aí, na medida do possível, a gente foi para fora para tentar olhar ele. E quando a gente se aproximava, ele, tipo que de ré, ele seguia, mas nunca deixou a gente se aproximar dele nem um minuto. Quer dizer que vocês tentaram ir ao encontro da luz e ele se afastava? Se afastava. Aí a gente retornou para casa. No que a gente retorna para casa, ele vem para o mesmo lugar que ele estava. Isso ele ficou até em volta de 12h30 para 1h da madrugada, esse horário. Aí ele foi ganhando altura, até quando a gente não conseguiu mais visualizar ele. Flávio, fala pra gente o que te motivou, você assistindo os relatos, o que te fez vir até aqui, ao interior de Barras, acompanhar de perto essa situação. O que me motivou, além dos relatos coincidirem com outras regiões, segue, vamos dizer assim, um certo padrão de observação, né, desses objetos, a intensidade da manifestação na região. Tudo indica que nós estamos passando aqui por uma onda ufológica muito grande no Piauí, e os relatos ufológicos eles têm se intensificado nos últimos anos, e esses relatos aqui eles são similares em várias partes do Piauí e em outras partes também do Maranhão. Muita gente, depois de ver esse tipo de coisa acontecendo, começa a comprar de vez a ideia da existência de extraterrestre, de alienígena. É natural, a pessoa olha para o céu e pensa no tamanho do universo e lembra do que a ciência vive repetindo aí sobre bilhões de galáxias e se pergunta, será que Deus faria tudo isso só para existir vida na Terra? Tem gente que realmente trava essa pergunta e acha que não faz
Sentido nenhum um criador tão grande se limitar a um único planeta habitado. Para muitos, a conta não fecha. E aí nasce a conclusão, que para muitos é óbvia. Deve existir mais gente por aí, outros povos espalhados aí pelo espaço, vivendo as suas vidas em outro planeta. Mas quando a gente traz isso para o campo da fé, a conversa muda de tom. A Bíblia deixa claro que nada foi feito sem propósito, nada surgiu por acaso, nada existe só para enfeitar o cenário. Tudo que foi criado serve a um plano que não é nosso, é o do nosso grande Deus Yahvé. O problema é que o ser humano insiste em medir Deus com régua humana, com lógica limitada, como se o Criador tivesse obrigação de explicar as suas decisões para a criatura. A criação não gira em torno da nossa curiosidade, gira em torno da vontade de Deus. E quando a gente entende isso, a gente percebe que nem tudo precisa fazer sentido para nós, para estar exatamente aonde deveria estar. Deus não cria para preencher espaço, Ele cria para cumprir propósito. Isso muda completamente a forma de enxergar esse debate todo, né? Eu vou explicar isso aí a partir da minha fé, com base na minha leitura bíblica. Quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo a Terra como algo perdido no meio de um espaço infinito, girando loucamente sem controle. A Bíblia descreve a Terra como estabelecida, firme, imóvel, sustentada por Deus. A Bíblia fala de fundamentos, de algo fixo, organizado, mantido pela vontade divina. O relato de Josué deixa isso muito claro para mim. O texto diz que o sol parou, não diz que a Terra girava e precisou desacelerar, e nem que houve um ajuste físico complexo. O milagre com Josué aconteceu nos luminares, porque Deus governa diretamente a criação. Se a leitura bíblica afirma isso, eu prefiro confiar no texto sagrado do que em modelos que partem de uma visão onde Deus não é o centro da explicação. E dentro dessa cosmologia bíblica que eu acredito, o céu não é apenas espaço, é uma estrutura criada com função, com ordem, com propósito. O sol e a lua cumprem os seus percursos determinados, marcando dias, tempos, estações, exatamente como diz a Bíblia. Essa visão diminui Deus, pelo contrário, ela exalta o controle absoluto de Deus sobre tudo. Nada funciona por acaso, nada está solto, tudo responde a um comando superior. Deus não observa de longe, Ele rege, sustenta e mantém cada detalhe em funcionamento. Dentro da leitura bíblica, da verdadeira cosmologia bíblica, não existe a ideia de espaço como hoje é ensinada e nem margem para imaginar outros mundos habitados. As Escrituras, elas falam de estrelas e não planetas. As estrelas são pontos luminosos colocados no céu para sinais, tempos e estações. A palavra de Deus descreve uma separação clara. Águas de baixo, águas de cima, e entre elas o firmamento. Esse detalhe foi um divisor de águas para mim, porque mostra que o céu não é um vazio infinito, mas é uma estrutura criada com função específica. O texto bíblico de Gênesis diz que Deus separou águas de águas e colocou o firmamento no meio dessa divisão. Ou seja, existe água abaixo, mares, rios, fontes, e existe águas acima, retida além do firmamento. O firmamento não aparece como espaço vazio, mas como uma estrutura que divide, sustenta e limita. E é ela que cria um teto, um limite físico entre o mundo habitável e o que está acima. Por isso o céu é descrito como algo estendido, estabelecido e firme. Não é infinito, não é caótico, não é aberto. É uma criação funcional com um propósito claro feito para proteger, delimitar e organizar o ambiente onde a vida humana existe. Essa ideia se reforça quando a Bíblia fala das janelas do céu se abrindo no dilúvio. Se não houvesse águas acima, essa linguagem não faria sentido algum. A chuva não seria apenas um ciclo natural, mas a liberação de águas que estavam contidas. Então, dentro dessa cosmologia bíblica que eu acredito, o firmamento funciona como uma separação real e não simbólica. Ela mantém as águas superiores no lugar determinado por Deus e impede que o mundo de baixo seja destruído. Isso mostra um Deus que não cria e abandona, mas cria e controla. Nada está solto, nada escapa da sua ordem, né? E é por isso que a Bíblia descreve Deus assentado sobre o círculo da terra, né? Olhando de cima, governando tudo. Textos falam do trono de Deus estabelecido nos céus, falam dele caminhando sobre as alturas, falam que ele habita em luz inacessível. Não é o céu visível e nem o firmamento com luminares. É um nível acima da criação física. A cidade santa, a Jerusalém celestial, não é descrita como algo flutuando no espaço, mas como algo que desce de junto de Deus, do lugar onde ele está. Isso deixa claro que existe uma hierarquia. Terra abaixo, firmamento no meio, águas superiores e acima
do firmamento de tudo isso, o domínio e a morada do nosso eterno Deus. E isso muda completamente a forma de enxergar o céu. O céu deixa de ser um vazio distante e passa a ser parte do sistema criado por Deus, onde estão os luminares, os sinais e os limites. O ser humano não vive em um ponto aleatório no meio do nada, mas debaixo de uma estrutura planejada, protegida e governada por Deus. Essa divisão das águas revela um Criador que estabelece fronteiras claras entre o que é nosso domínio e o que pertence somente ao domínio dele. E talvez seja exatamente isso que incomoda tanta gente, a ideia de que existe limite, teto, ordem e autoridade acima de nós. Quando você lê isso na Bíblia com atenção, você percebe que a palavra de Deus não aponta para um universo aberto e aleatório, mas para um sistema fechado estabelecido por Deus, onde tudo tem lugar, tem limite, tem propósito. E é justamente aí que entra o engano. Assim como muita gente aceita sem questionar qualquer narrativa sobre o formato do nosso próprio lar, também aceita facilmente explicações que ignoram completamente o campo espiritual. A Bíblia deixa claro que existem espíritos malignos e enganadores capazes de se manifestar de formas diversas para confundir e enganar. Não é difícil entender que fenômenos estranhos possam ser interpretados como extraterrestres, quando na verdade podem ter origem demoníaca ou até humana. E a gente sabe que existem tecnologias avançadas, projetos secretos, equipamentos que o cidadão comum nem imagina que existam, sendo usados para vigiar, testar, sondar. Nada disso acontece por acaso. Existe uma agenda, existe estratégia, existe manipulação. E quando você junta tudo isso com engano espiritual, com poder tecnológico, o resultado é exatamente esse. Confusão, medo e gente acreditando em qualquer coisa, né, menos naquilo que a palavra de Deus já deixou claro há muito tempo. E aí entra o ponto principal, né, o propósito da nossa existência. Se a criação é organizada dessa forma, então o ser humano não é insignificante. Nós não estamos aqui por acidente, nem fomos frutos de um caos cósmico. Deus criou esse lugar para a nossa habitação, para relacionamento conosco, para a responsabilidade. Ele fez um ambiente ajustado à vida, porque tinha um objetivo claro, revelar a sua glória e estabelecer a sua autoridade sobre a criação. O ser humano foi colocado aqui, não para se sentir pequeno diante de um universo sem sentido, mas para reconhecer quem governa tudo, viver diante dele e entender que a vida tem direção, propósito e sentido, quando Deus está acima de tudo. E quando a gente reconhece que Deus está acima de tudo, a existência deixa de ser aleatória e passa a ser intencional. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, do fundo do meu coração, eu entendo tudo isso que está acontecendo ali em Cajazeiras, no Piauí, como algo que vai além do material, né? Tem um componente espiritual pesado nisso tudo. Engano, confusão, medo espalhado no meio das pessoas, tudo com propósito. Satanás sempre trabalhou assim, distorcendo a realidade para afastar as pessoas da verdade. Quem acaba acreditando nessa narrativa de alienígena e extraterrestre muitas vezes nem percebe que está sendo levado por uma história bem construída para desviar o foco. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas e traga paz para essa comunidade pequena que hoje está vivendo dias de angústia e incerteza, né? Que Deus possa derramar da sua paz no coração da população de Cajazeiras. O que você achou desse assunto? Você acredita nessas coisas de extraterrestre? Você acha que isso é aparição diabólica mesmo ou é ET? Deixa a sua opinião aqui, a tua opinião é muito importante, escreva aqui abaixo. Agora aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso aqui, seja para a tua família, para os teus amigos, em grupos e contatos aí do teu celular e das tuas redes sociais. E ao mesmo tempo, compartilha agora esse anúncio aqui, ó. Quem quer aprender a trabalhar pela internet sem sair de casa, usando apenas um celularzinho simples igual esse aqui, ó. Se você só tem isso na mão, já é o suficiente para você atravessar 2026 trabalhando online, tá? Então fala com a nossa equipe no WhatsApp, o link está aqui fixado no primeiro comentário logo abaixo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa e a sua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus.